Ezequiel 47:5. Pronto, o sono já passou, já clareou também, ó. Acabou a escuridão. Assim como a escuridão foi embora, a amargura também saiu. A tristeza saiu e a alegria chegou. E a alegria completa. Amém, pessoal? Diz assim, ó. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Por quê? Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar de que forma? Ah, tá muito fraco. Só podia atravessar de que forma? A nado. Olha que interessante. Era um rio que não se podia atravessar o quê, pessoal? Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu colocaria assim: quando o raso já não sustenta mais. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: quando o raso já não sustenta mais. Sabe por quê? Porque criança é quem fica no raso, adulto vai no profundo. Em qual grupo você está? O das crianças que de forma superficial, que bem por cima elas estão, e que não tem a disposição para poder mergulhar. Lembra do que Oséias disse, 6:3, se não me falha a memória? Conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? O nosso Deus. Nós percebemos que, acredito que não é na grande maioria, mas infelizmente ou felizmente deveria acontecer desta forma, que aquela fé que nós adquirimos quando na igreja chegamos não nos serve hoje mais. O entendimento que outrora nós recebemos de Deus por meio de sua palavra, para nós hoje já não é mais o suficiente, já não basta mais para nós. E por isso, quando nós vemos esse texto, que aqui Ezequiel traz como orientação, como instrução para nós nesta manhã, primeiro Ezequiel vê um rio. E esse rio, ele faz questão de mencionar que ele estava raso, algo bem superficial, algo muito assim, sabe, que não era sólido ainda, que não era tão apalpável como deve ser. E diga-se de passagem, tudo aquilo que é raso, no sentido aqui, por exemplo, do rio. Não sei se você já tomou banho em um rio, acredito que todos já devem ter tido essa experiência, ainda mais aqui em Cuiabá, que o calor assim quase não é tanto, né? E tem rios bons aí na Chapada, tem outros lugares que tem rios bons, que é aquela água assim, bem geladinha. Eu não gosto muito de água gelada, não. Gosto mais daquela água assim, morna, aquela água quase para quente. Ainda que esteja 45 graus, diga de passagem, lá em casa eu tomo banho na água fervendo. Não é nem morna, não é nem morna, não. É quente, fervendo. Não sei quem é desse grupo aí. Quem é desse grupo aí? Toma banho na água. Você também, jogador? Também? Água assim, fervendo? Pois é. Mas acredito que você já tomou banho no rio, sim ou não? Sim ou não? Já tomou banho escondido do pai e da mãe? Falou que ia para casa do amigo fazer um trabalho de escola e foi para o rio tomar banho. Acho que não, essas crianças de hoje, os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, não faz isso não, faz. Você já fez isso, Elias? Você nunca fez? Seu pai e sua mãe estão aqui não para falar. Acredito eu que assim como Ezequiel está mostrando que o rio era raso, ele estava dizendo no sentido que era fácil de atravessar. Mas conforme ia passando, a medida ia avançando e chega a um ponto em que este rio, que outrora estava raso, não dá mais pé. Ele fica profundo, ele fica fundo e não dá mais, como o texto diz, para ir de que forma? Para ir andando. Se não dar para ir andando, atravessar o rio, né?
andando. Então, isto significa que era preciso fazer o quê, pessoal? Que era preciso fazer o quê? Ezequiel ainda diz que era preciso fazer o quê? Nadar. Vamos trazer para o lado espiritual. Galera, olha só, presta atenção aqui. Vamos trazer para o lado espiritual. Esse texto fala de uma fé que cresce onde o controle humano acaba. Porque enquanto Ezequiel conseguia atravessar, ou pelo menos chegar até um determinado ponto deste rio, com as suas próprias capacidades, mesmo sendo limitado, como todo ser humano é, inclusive você jovem que está aqui ouvindo, e como eu disse outrora, que essa mensagem iria pegar você, que iria tratar com você, iria falar com você de algo especial, ela tem um endereço, o endereço é o seu coração, o endereço é a sua vida. Tem um CEP essa mensagem. Eu até disse, estava profetizando, que você veio buscar, sim, algo da parte de Deus e recebeu. Só que existem alguns aqui que precisava ouvir o que Deus deu a mim nesta noite, para poder só te dar um recado. Eu nem considero que é uma pregação, eu considero que é uma orientação da parte de Deus, eu considero que é uma direção para esse tempo, para este momento que Deus está proporcionando para nós. Então, o texto aqui, no sentido, querendo nos mostrar que a fé vai crescendo onde o controle humano acaba. Inclusive, fiz até questão de anotar para mim não esquecer. As águas mais profundas é o lugar onde o controle humano acaba e a dependência de Deus começa. Enquanto você estiver no raso, você não vai pedir ajuda para ninguém, porque você consegue ir até onde você chegou. Agora, quando as coisas começam a se complicar, você pode ver, por exemplo, os banhistas na praia, eles começam no raso. Daqui a pouco vem a ressaca do mar, daqui a pouco vem aquela onda revolta e leva eles para dentro e vai tomando ali proporção, vai submergindo, a tal ponto de não dar pé mais, e eles começam a fazer o quê? A acenar. Você sabe que a vida espiritual, ela também deveria ser enxergada desta maneira? Tem muita gente que já está com a lanterna assim acesa, mas aquela lanterna mesmo de alerta, no sentido de que a sua vida espiritual não está bem. Que a sua vida espiritual não está como deveria estar. E qual é o problema, pastor? O problema é que tem muitos jovens orgulhosos, que ainda que eles não estejam conseguindo mais encontrar um alicerce, um lugar para se apoiar, eles também não pedem ajuda, porque o orgulho está tomando conta do coração. Eles não conseguem recorrer a alguém, porque eles ficam até com medo de achar o que é que as pessoas vão dizer, o que é que as pessoas vão falar acerca daquela fraqueza que eles estão sentindo, e no sentido talvez até de apontar o dedo, de condenar, e em outros casos, no sentido até de expor o que é que eles estão vivendo. E esse sentimento tem tomado conta do coração de muitos jovens. E isso acaba acarretando uma decisão, ou retardando uma decisão, por se entregar a Cristo de verdade e sair de suas condições físicas, humanas, para poder buscar em Deus o que homem algum vai poder dar a você. Nós vemos o texto aqui de Ezequiel 47:5, tratando exatamente sobre estas questões, ou seja, Deus não me chamou, como também não chamou você, para controlar a profundidade, mas para confiar quando não dar mais pé. Deus não quer que a gente tenha o controle das coisas, porque afinal o controle está nas mãos do Senhor e pertence a Ele. Só que às vezes, quando nós já não conseguimos mais ir adiante por conta própria, nós também
não temos a confiança de acreditar que Ele pode suprir, que Ele pode dar aquilo que até então nós não conseguimos alcançar. Mas às vezes até almejamos, mas somos limitados. Quantos de vocês estão protelando aquilo que Deus chamou você para fazer e você está dizendo não? Porque você quer ter o controle. Já não está dando mais pé, não tem como andar, não tem como atravessar caminhando. É preciso mergulhar, é preciso ir mais no profundo. Mas quantos estão adiando e às vezes estão correndo o risco de naufragar na fé, como Paulo mesmo disse, que alguns naufragaram, mas não estão tendo posicionamentos para poder pedir ajuda ao Senhor e, ao menos, confiar que aquele que te deu este sonho, que aquele que te prometeu por meio das Escrituras, que foi por meio de profecia, ou por meio de alguém que ele usou para te dar um recado, e talvez você não confia, e por isso você ainda não se entregou. Entenda, jovens, preste atenção, quem insiste no raso, nunca experimentará o mover que o profundo pode proporcionar. Lembra que eu disse na introdução que a fé que você adquiriu quando você chegou na igreja, que era aqueles primeiros rudimentos, que todos nós adquirimos, hoje já não nos servem mais. É preciso se lançar, é preciso se entregar, é preciso mergulhar e sair deste raso. Tudo que você já ouviu, nessas quase 12 horas de mensagens que nós aqui tivemos, porque as apresentações também foram mensagens expressadas por aqueles que aqui estavam. Deus estava no meio e falando com a gente. O que é que nós iremos fazer com estes recados de Deus? Misturar essa palavra com a fé para sairmos do superficial, para sairmos do raso e procurarmos ir ao lugar mais profundo que Deus tem para nós e aonde Ele quer nos levar, ou nós iremos ficar com o controle de nossas vidas. Lembra daquilo que Paulo disse? Paulo chegou a declarar que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo sai do raso para ir ao profundo, porque ele deixa de controlar as suas emoções, as suas atitudes, os seus pensamentos, para mergulhar em algo que era muito maior do que os seus próprios pensamentos, intuições, inclusive, muito maior do que as suas próprias práticas que ele vivia. Bom, pastor, o senhor está querendo chegar aonde? Eu estou querendo chegar aonde Deus quer levar você, porque já era para você estar no profundo, mas talvez por sua teimosia, rebeldia, por protelar aquilo que Deus tem para você, você ainda se encontra no raso. Sabe por quê? Porque muitos não saem do raso. Diga para o jovem que está do seu lado, diga assim, sabe por que você ainda não saiu do raso? Porque o raso é lugar de conforto. E qual jovem que gosta de ser confrontado? Tem algum jovem que gosta de ser confrontado aqui? Tem? Pois é. É por isso que nós, muitas vezes, não alcançamos aquilo que Deus tem para nós. Raso é lugar de conforto. No raso, presta atenção, você decide até onde você vai. Você fica, está dando pé. É assim ou não é? Está dando pé. Não, agora já não deu mais pé. Aí, quando não dá mais pé, o que a gente faz? A gente recua. Quantos de vocês que, ao invés de mergulhar no profundo, porque não deu mais pé, está recuando, retrocedendo acerca do seu chamado, acerca do seu propósito? Por isso, no raso, você decide até onde você vai, no raso, você mantém o controle, e no raso, você entra e sai quando você quer. No profundo, não. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, irmãos, eu sabia quantas coisas iriam acontecer. O próprio Senhor Jesus disse, o Filho do Homem não tem um lugar onde reclinar a tua.
Então eu não escolho para onde eu vou, eu não escolho o que eu faço, eu não escolho aquilo que eu devo ter como atitude. Por quê? Porque as minhas atitudes já foram crucificadas com Cristo. Diga graças a Deus. E hoje eu vivo para o Senhor. E você, jovem? Nós estamos neste propósito, que é de ir mais ao profundo, mergulhar, para poder obter os resultados que Deus quer, ou nós estamos colhendo os resultados que nós mesmos estamos almejando para as nossas vidas? Se você olhar, eu já estou finalizando, mas o raso também limita o que Deus pode fazer na sua vida. Enquanto você não abandonar os recursos humanos, enquanto você não sair do controle, Deus não pode fazer nada. Muitos jovens querem até resultados profundos, mas vivem só até onde dá para tocar o chão. Até onde eu posso ir? Até aqui está bom. E aonde eu não posso? Deus vai comigo, Ele vai me levar, Ele vai conduzir. É por isso que Deus está aqui nesta noite, como esteve desde o início e já nesta manhã, melhor dizendo, para te conduzir, te levar para onde Ele quer. Você está preparado? Diga para o jovem que está do seu lado, você está preparado? Porque Deus quer cumprir o propósito dele em quem? Na sua. Agora, para isso, você tem que sair de onde? Do raso. Sair do raso, diga assim, sair do raso é sair do controle humano e confiar em Deus. É isto que Deus tem para você. Agora, ao contrário do raso, sabe o que é que Jesus mostra para nós no profundo? Jesus mostra que no profundo não é mais sobre força, é sobre entrega. No raso é confortável. No raso você vai onde você quer, que é o seu próprio controle. Agora, quando há entrega da nossa parte, aí já não existe mais força. Aí é sobre aquilo que Deus quer para nós. No profundo, não é mais sobre direção própria. É sobre ser levado por aquele que nos chamou para fazer aquilo que Ele quer. Eu te faço uma pergunta, e até então não quero que você responda para mim, não, mas é para você mesmo. Você sabe o que é que Deus quer de você, o que é que Ele tem para a sua vida? Porque quando você vai ao profundo, não é mais sobre segurança humana, é sobre confiança em Deus. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, porque águas profundas não se atravessa andando, se atravessa confiando. Qual era o problema de Zaqueu? Era estatura? Não. O problema de Zaqueu era ficar olhando para a multidão. Lembra as dicas do tio Mion? O muito do mesmo já tem demais. O que Zaqueu precisava fazer para se destacar? O que a multidão não estava fazendo. E o que a multidão estava fazendo era andar. Porque andar você faz no raso, no profundo você. Então Zaqueu deixa de andar e começa a correr. Sobe em uma árvore, até então ninguém tinha feito aquilo, e o que Zaqueu esperava, não dele, porque as limitações dele era baixa estatura, e por causa disso, era muita gente que tinha para ver o que Jesus ia fazer, ele também não conseguia. Então ele teve que subir em uma árvore, fazer aquilo que ninguém estava fazendo. Nós estamos tendo o muito do mesmo, e no raso nós estamos, e decidimos, não, eu vou até aqui. Tem jovem que já tem 10, 15 anos aqui de igreja, mas não se mistura com ninguém, chega, vem, participa do culto, até vem nos cultos, bacana, legal, top demais. Mal recebe a oração final, não se envolve com ninguém, mal conversa com os jovens do seu próprio candeeiro e já sai por aquela porta porque não quer se envolver com nada. E sabe por que não quer se envolver? Porque eles têm medo. Medo do quê? Eles sabem qual é o propósito que Deus tem para a vida deles e eles não querem cumprir.
Eles não querem aceitar. Por isso, o desafio para nós hoje é: o que é que te impede de ir além? Tem três coisas: o medo, o conforto ou o controle. O que é que te impede de sair do raso? Medo. Você tem medo? Medo do quê? Ah, pastor, não sei o que é que vai acontecer. Tira as limitações humanas e o controle humano e comece a confiar em Deus. É assim que você vence o medo. Ah, é muito confortável do jeito que eu estou, comigo não tem, eu vou na igreja quando eu quero, olha, eu vou nos cultos o dia que dá, mas se eu me entregar, pastor, não vou ter mais vontade própria. É sobre isso que eu estou falando mesmo. É sobre isso que Deus está tratando, porque até então, se há medo, se há conforto, você está no controle. E não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Ele tem para nós. Ou seja, sabe por quê? Porque o dia que você, presta atenção nessa frase, presta atenção no que eu vou falar, presta atenção, olha aqui para mim. O dia que você chegar no profundo, nunca mais você vai se satisfazer com o raso. Você que nunca ouviu a voz de Deus, quantas vezes, presta atenção aqui, quantos vieram aqui na frente e escolheram ouvir a voz de Deus? Você ouviu? Sim ou não? Eu duvido que você vai querer ficar sem falar com Jesus agora. Por quê? Porque você estava no raso, mas veio para o profundo. Você vai querer ouvir as outras vozes? Nunca mais. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre essa intimidade, é sobre esta comunhão. Eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu fui no mar. Você gosta de praia? Quem gosta de praia, levante a mão. Pastor Fernando Carraro só gosta de praia. É bom, né? Primeira vez que eu fui no mar, a gente ficava até com receio de entrar na água. As ondas vinham, você até corria. Aí a gente foi pegando o quê? Confiança. Aí você vai entrando mais um pouquinho, tem aquelas praias, por exemplo, que tem as ondas que são conhecidas como ondas de tombo, né? Elas vêm, quebra bem assim, e é forte mesmo aquelas ondas. E a primeira vez que você vai, você fica com receio. Quando ela vem, você corre. Quem já fez isso? Você corre das ondas. Agora, depois que você deixa de lado o controle humano e que você vai na confiança de Deus, você começa então a ir mais, a deixar mais. Hoje, por exemplo, eu nem gosto dessas praias que as águas assim que são chamadas aquelas praias de família, que as ondas não são fortes, que a criança pode brincar, que todo mundo pode ficar ali em família, que os pais não vão ficar tão preocupados com as crianças como naquelas outras que as ondas são fortes e grandes. Não, quando eu vou para a praia, eu vou para essas praias que as ondas vêm com força mesmo. Por quê? Porque eu já venci o raso. Na vida espiritual, galera, é do mesmo jeito. Lembra daquela canção? Quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar? Em outro lugar não sabe o quê? Não sabe viver. Nossa. Em outro lugar o quê? Não sabe? Não sabe viver. Caramba. Deixa eu falar algo com você importante. Coloca para mim o Salmo 139, eu finalizo aqui. Deixa eu só pegar aqui. Salmos 39, no versículo 7. Pode deixar agora na ARA, que é atualizada, por favor. E aí eu vou fazer o que Deus pediu para fazer. Se tiver alguém dormindo do seu lado, acorda. Fala para ele, Deus quer falar com você. Deus tem um convite para a tua vida. Olha só, Salmo 139, por favor. Versículo 7. Essas 12 horas aqui foi para tirar toda a nossa galera do raso. Amém? Vida é viver para Deus. Se fosse generalizar, presta atenção, é assim, intensificar a oração, intensificar o cultuar. Galera, nós não podemos nos dar o luxo de faltar cultos. Mano, não dá. Como às vezes a galera falta. Isso é sair do raso.
É ler as Sagradas Escrituras, isso é sair do raso. É fazer jejum sem que o pastor faça aquele jejum coletivo com a igreja. Não, é você ter o seu jejum particular com Deus, é você e Deus, a sua intimidade, sua comunhão. Isso é sair do raso. Não é ninguém ficar te cobrando, não é ninguém ficar colocando fardos e pesos sobre os teus ombros, não. É você ter prazer em meditar na lei do seu Deus. É viver com essa intensidade. E nós precisamos disso. Por isso, que quando nós vemos essa declaração aqui, ó, e aqui o negócio complica. Por quê? Porque se você não entender o que Deus tem para você hoje, você pode perder a grande oportunidade da tua vida. O versículo 7 diz assim, ó: para onde me ausentarei? De quem? Do teu espírito. Para onde fugirei da tua face? Passa. Se subo aos céus, lá, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Passa. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra fará o quê? Me susterá. Passa, vamos mais um pouquinho. Se eu digo às trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará de noite, se fará noite, passa, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são o quê? Meu Deus, gente. Ou seja, não tem como fugir. Para onde nós tentarmos ir, Deus lá estará. Ei, presta atenção. Quantos anos você está fugindo do propósito que Deus tem para a tua vida? Você evangelista. Você pregador da palavra de Deus. Você apóstolo, profeta, sacerdote. Seja qual for o dom ministerial que Deus deu a você. E como Deus deu, pastor? Paulo diz que pela imposição de mãos. A gente precisa despertar esses dons. Que a nós foi nos dado pela graça. Não merecíamos não, como eu também não. Mas Deus nos concedeu. E nós estamos fugindo disso. Por quê? Por que você está correndo daquilo que Deus te chamou para fazer? Por causa do conforto? Por causa do medo? Ou por causa do controle, que você não quer abrir mão do controle da tua própria vida? Um jovem, há uns 30 dias atrás, chegou comigo e falou assim: pastor, eu pedi para o meu encarregado me transferir para uma outra unidade da empresa ao qual eu trabalho. Tem nas cidades espalhadas pelo estado, tem outras unidades. E eu cheguei a ir, pastor, nessa outra unidade, conhecer, para saber como era lá. Porque o intuito deste jovem era fugir, porque para ele era o local onde ele estava, que era problemático, era a cidade que ele vivia, que era cheia de pecados. Mal ele sabia que aquilo que Jeremias disse em Lamentações, do que se queixa ao ser vivente, queixe-se cada um de seus próprios pecados. E lá ele foi, chegou lá na portaria, ele se apresentou para conhecer a outra unidade da empresa ao qual ele já trabalhava. Ele foi, conheceu, quando ele voltou tinha uma mulher de Deus dentro ali da recepção. E ela falou assim: eu quero te fazer 2 perguntas, mas eu quero que você seja muito sincero comigo. E ele disse: tá bem, pode fazer. Ela falou assim: a primeira é a seguinte: por que você está vindo de Cuiabá para cá? Você está em busca de algo melhor? Que eu acredito não ser. Já está até dando a resposta para ele. E ele já disse que ficou com a orelha em pé. E ela disse assim: ou você está fugindo
de algo que você precisa fazer e ainda não fez. Ele me contando que ele ficou estátua. Porque ele disse assim, aí ele voltou, pegou o ônibus, voltou, e ele chegou comigo e falou assim, pastor, eu tentei. Eu tentei fugir, eu tentei me esconder, e eu achei que lá, pastor, como ninguém me conhecia na cidade, como ninguém conhecia eu lá naquela empresa, eu iria ficar isento daquilo que eu sei que Deus tem para minha vida. A pergunta que eu te faço é, você não está fugindo também não, né? Porque se você for para o abismo, Deus vai estar lá. Subir no alto dos céus, Deus vai estar lá. Onde você for, Deus vai te encontrar. Lembra que eu disse no início? Essa mensagem tem um CEP, ou seja, ela tem um endereço. Qual é o endereço? Diga para o jovem que está do seu lado. O seu coração. Você sabe muito bem do que Deus tem para você. Você sabe muito bem o que Deus quer de você. Por que até hoje você não cumpriu? Porque você quer ficar no raso para ter o controle? Por causa de um medo? Ou por causa de um conforto, de uma estabilidade que você tem? Pode ser que seja as 3, pode ser que seja uma. Ou pode ser que seja até mais. Agora, não adianta você se esconder, fugir ou protelar. Porque aonde você estiver, Deus te alcançará. E eu vou dizer uma coisa para você. Não vai nem alcançar, não. Ele já alcançou. Nesta manhã. E por isso, eu quero te fazer um convite que Deus mandou. Quem é que mandou fazer o convite? Eu não vi, não. Ei, mas tá fraco. Falta só 30 minutos para acabar. Quem é que te mandou fazer o convite? Você que sabe o que Deus tem para você. E que até hoje você corre, você foge por medo. Medo. Eu quero que você se levante e venha aqui na frente. Pastor, eu sei do que Deus tem para mim, pastor, mas eu fico relutando, eu fico protelando. Pastor, eu corro, mas não adianta. O negócio assim é palavra. Eu venho no culto de segunda, pastor, de prosperidade, e está Deus falando comigo. Eu venho no culto de quarta-feira para buscar pela família, está Deus falando comigo. Eu venho sexta-feira, está Deus. Agora eu venho na vigília do jovem, o senhor vem com essas palavras. Eu sabia que eu teria que ter ido embora antes. Mas eu falei que Deus ia te pegar na curva, irmão. Eu falei que Deus ia te pegar na curva. Deu uma... O que é, pastor? Me ajuda a fazer o culto, por favor, pastor. Quem mandou ficar? Bem feito. Quem mandou ficar? Agora o seguinte, eu não vi. Mas o que Deus... Eu não vi quem veio aonde estava sentado, não. Mas presta atenção, o que Deus falou comigo é que tem uma pessoa que está lá na galeria, que Deus quer usar muito você, e você está correndo também. Sai da galeria e venha. Eu não vou ficar insistindo, não. Sai e venha, lá da galeria que eu quero. Os da frente veem, mas eu quero lá na galeria. Porque Deus não erra quando Ele manda a gente fazer algo. Eu só preciso obedecer, e isso eu estou fazendo. Vem, sai do seu lugar e venha. Tem uns pastores aí ainda? Tem. O pastor Genivaldo está aqui, o pastor Pedro. Vem cá, os pastores estiver aqui, vem aqui na frente. Porque aquilo que nós recebemos, pastores, de Deus, nós vamos passar para essa galera agora. Porque eles têm que vencer esse medo, eles têm que vencer esse comodismo. Hoje é o dia, é os inconformados, hoje é o dia. Sai da galeria e venha. Venha, que já falta 29 minutos para terminar. Os pastores estão aqui, o pastor Daniel Carlos. Ei, pastor, tem gente do louvor aqui que está com medo. O senhor vai impor a mão, vai destravar tudo, pastor. Porque Deus te deu. Amém, gente?
Cada um de nós aqui temos algo que Deus deu a nós, e é para que a gente passe para vocês, é para que a gente passe para essa galera, é para mudar de vida, é para se transformar mesmo de verdade, sair do conformismo, do medo, sair da estagnação, sair, por exemplo, do controle. Quem mais? Então fica. Não, então fica. Não vem, não sabe para que fica. Tem que vir com certeza, senão não muda. Tem? Já tomou certeza? Pronto, comigo é assim. Se tiver, vem. Agora eu quero você, jovem, garota, presta atenção aqui, garota. Você que está aí, que diz assim, ó, eu vou não, eu não vou não. Ele está chamando lá e aí eu. Mas eu não vou não. Você não vai vir, não? Eu vou te dar 10 segundos para você levantar e vir. 10 segundos para você levantar e vir. Saia do seu lugar e venha, porque o anjo de Deus está te alcançando, vai te levantar. Você não está tendo nem força, está segurando assim, ó. As mãos estão assim, ó, fechadinho, está parecendo comunista. Mão fechada. Misericórdia, está amarrado. Cadê essa jovem? Levante-se e venha. Eu quero fazer uma oração por você. Levante-se e venha. Aí. Venha. Nós vamos te esperar você chegar. Olha quantos evangelistas aqui. Quantas almas vocês vão ganhar para Jesus a partir de hoje, gente? Vocês fazem ideia do que é isso? Vocês fazem ideia do que é isso? Isso. Amém. É o medo, né? É, né? Mas hoje ele perdeu. Amém? Você crê? Deus vai te usar muito. Amém? Feche os olhos, estenda as mãos para cá. Os pastores vai colocando as mãos, vai abençoando para destravar, para arrancar o medo, para arrancar o conforto, para arrancar o controle humano, em nome do Senhor Jesus. Como Paulo disse, desperta o dom que há em ti, que foi dado pela imposição de mãos. Senhor Jesus, olhe para cada uma destas pessoas, que o Senhor, meu Deus, a trouxestes diante do teu altar. Aqui tem homens de Deus, tem mulheres de Deus, que também um dia tiveram medo, que também um dia viveram no raso, que também um dia, Senhor Jesus, queria ficar no seu próprio conforto, mas o Senhor despertou a gente. Desperta, Senhor Jesus, aqueles que aqui diante, meu Deus, do teu altar estão para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade, para cumprir o teu querer. Senhor Jesus, levanta pessoas aqui, meu Pai, como o Senhor levantou a Débora. Levanta, Senhor, Elias, levanta Eliseu, levanta homens e mulheres de Deus para pregar a tua palavra. Evangelistas, meu Deus, que aqui estão diante de ti, para sair, meu Deus, pregando o teu evangelho. Senhor Jesus, desperta, desperta, Senhor Jesus, o teu povo, desperta, Senhor Jesus, arrancando de suas vidas, meu Deus, todo conforto, arrancando todo controle, arrancando, Senhor Jesus, todo medo, porque se tiver medo, Senhor Jesus, como iremos pregar acerca da tua palavra, como iremos pregar acerca do teu evangelho, se não, meu Deus, estivermos confiando em ti, mas em controles humanos nós estivermos, meu Deus, alicerçados, apoiados. Senhor Jesus, nos ajude. Senhor, segure nas mãos daqueles que aqui estão, daqueles, meu Deus, que estão recebendo as orações, as imposições de mãos. Senhor Jesus, é para destravar, Senhor Jesus, é para romper, Senhor Jesus, é para poder despertar o teu povo, é para poder despertar esta geração. Levanta
Levanta, Senhor Jesus, levanta um exército, levanta, Senhor Jesus, estas mulheres, levanta, Senhor Jesus, estes homens. Senhor Jesus, transforme a vida deles. Tira, Senhor Jesus, a dúvida, tira, Senhor Jesus, a incerteza, tira, Senhor Jesus, a insegurança, tira, Senhor Jesus, aquilo, meu Deus, que estava estagnando, aquilo que estava prendendo, aquilo, Senhor Jesus, que estava enredando, aquilo, Senhor Jesus, que estava segurando, estagnando a vida destas pessoas. Arranque, tire o alicerce humano, tira, Senhor Jesus, o amparo, meu Deus, dessa própria pessoa, que não deixava ela avançar, que não deixava ela prosseguir. Tira, Senhor Jesus, toda a pedra que está no caminho, tira, Senhor Jesus, todo o obstáculo que estava obstruindo, Senhor Jesus, eles de se posicionarem para fazer aquilo que tu queres, para realizar a tua vontade, para fazer aquilo, meu Deus, que o Senhor tem para a vida deles. Cumpra, Senhor Jesus, na vida o teu propósito, cumpra, Senhor Jesus, as tuas promessas, em o nome do Senhor Jesus, porque nelas tem o sim e o amém. Por isso nós oramos para que o Senhor segure nas mãos, meu Deus, destas pessoas, como o Senhor segurou nas mãos de Pedro e não permitiu eles naufragarem. Senhor Jesus, segura, Senhor Jesus, e levanta como o Senhor levantou a Josué e disse para ele: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Senhor Jesus, anima como o Senhor animou a Gideão, que não via valor em si próprio. Senhor Jesus, dê a eles o valor, meu Deus, que está em ti. Senhor Jesus, dê a eles espírito de ousadia, dê a eles espírito de intrepidez, dê a eles, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, palavras reveladas, palavras direcionadas pelo teu Espírito, para que eles preguem, Senhor Jesus, meu Deus, as criaturas, para que eles preguem a tua palavra, meu Deus, por este mundo. Usa, Senhor, o chamado, Senhor Jesus, que tu tens para a vida deles, meu Pai, hoje está acontecendo, hoje começa, Senhor Jesus, porque nós não queremos, meu Deus, ser mais impedidos por nós mesmos. Nós não queremos, Senhor Jesus, sermos mais impedidos pelas nossas incertezas, pelas nossas inseguranças, pelas nossas dúvidas. Como daqui, Senhor, vai sair, meu Deus, pregadoras do teu evangelho, vai sair, meu Deus, daqui profetisas, vai sair daqui, meu Deus, evangelistas, vai sair daqui, meu Deus, futuros obreiros, vai sair daqui levitas, Senhor, para o teu altar, pessoas para adorar o teu nome, pessoas para tocar um instrumento para ti. Senhor Jesus, capacita. Hoje começou uma história diferente na tua vida, hoje começou uma história diferente na tua vida. Deus está te chamando, Deus está te levantando, Senhor Jesus, não necessariamente para o altar, mas para pregar a palavra dele. Não precisa de altar, não precisa de microfone. Aonde você for, abra a tua boca e eu a encherei. Que nós não sejamos como Moisés, meu Deus, para dar desculpas, para não fazermos aquilo que o Senhor nos orienta. Não, Senhor, mas que a gente seja ousado, que a gente seja intrépido, que a gente seja destemido. Rebalai, orecaio, Senhor Jesus, sela do teu Espírito, sela, meu Deus, da tua presença, sela, Senhor Jesus, nos corações, sela, Senhor, sela, meu Deus, aqui, meu Pai, dessas vidas que aqui estão, o Espírito da verdade, não é o Espírito do engano, é o da verdade que nós precisamos. O rebalai, o recai, o ribalá, venha, vai adorando. A igreja vai se colocando de pé, a igreja vai se colocando de pé. Muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar.
problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Adore o Senhor! Tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Senhor Jesus, obrigado por este chamado. Obrigado, Senhor Jesus, porque não foi nós que o escolhemos, mas foi o Senhor que escolheu a nós. Saímos do raso para ir em direção ao profundo, porque foi no profundo que Pedro pescou grandes peixes, e a pesca maravilhosa aconteceu no profundo. Senhor Jesus, como tu dissestes a ele, não será mais pescador de peixes, mas de almas, de homens, de seres humanos. Aqui diante do teu altar estão pescadores do teu reino, para fazer a tua vontade, para fazer aquilo que tu desejas, aquilo que tu queres. Instrui-os, ó Deus, na verdade, dando a eles entendimento e sabedoria do que precisa ser feito. Em o nome do Senhor Jesus, levante as tuas mãos. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado por aquilo que o Senhor fizestes nestas 12 horas, nesta vigília, na minha vida. Diga: Pai, eu sou grato, mesmo sem merecer, o Senhor jamais desistiu de mim. E só quem crê diga amém. Diga graças a Deus e vamos aplaudir o nome do Senhor. Olha só, não tem nada a ver com emoção, mas tem a ver com direção. E a direção é do Senhor. Vocês sabem o que Deus quer de cada um de vocês. Eu não sei, mas Deus sabe. Cumpra, faça. Deus será com vocês, ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha problemas e muitos perrengues. Deus será com vocês. Deus vai capacitando a cada dia, conforme vocês forem mergulhando. Do raso vocês saírem e aprofundar um pouquinho mais hoje. Mas a cada dia vocês precisam se entregar mais. Amém?